Olá, estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse novo dia que é um presente que Tu nos dás. Esteja conosco neste dia, abençoando, protegendo e amparando-nos. Que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e paz. Abençoe de maneira especial este momento de meditação na Tua Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Estimados irmãos e irmãs, você já foi convidado para alguma coisa e foi por obrigação? Você já foi convidado para alguma coisa, alguma festa, e recusou o convite perdendo o amigo ou a amiga? Você já foi convidado para alguma cerimônia e você pensou que seria de um jeito e quando chegou lá era totalmente diferente? Muitas pessoas, quando convidam alguém para alguma festa, algum casamento, aniversário, na verdade eles não convidam, eles intimam a pessoa a participar. E se a pessoa recusa, ficam bravos com a pessoa. Ora, convite é uma coisa que a gente faz e precisa dar o direito da outra pessoa aceitar ou não, não é? O povo de Deus está no último acampamento antes da travessia do rio Jordão e da entrada da Terra Prometida. Passaram-se quase 40 anos de caminhada. O nome do local era Sitim. Primeiro eles se envolveram em imoralidades sexuais com as mulheres pagãs que viviam na região, o que era e é um pecado muito grave. Segundo, essas mulheres que eles se envolveram, convidaram-nos, fizeram um convite para o povo de Deus para adorar e participar do culto pagão ao deus Baal, um deus pagão. O convite por si próprio era para ser negado, pois era uma festa de adoração a um deus falso. E eles sabiam do primeiro mandamento que Deus havia dado na saída do Egito, quando disse em Êxodo 20: Eu sou o Senhor, o teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Convites. Tantos convites nós recebemos na vida, não é? Muitos deles, por causa de nossa fé, nós devemos negar, simplesmente porque não são lugar para um cristão estar. Alguém já falava que para saber se eu posso ir ou não em algum lugar, é só a gente pensar: Jesus Cristo pode entrar comigo neste lugar? Se Ele puder entrar e ficar nesse lugar comigo, eu posso ir tranquilamente. Se Ele ficar de fora, é melhor eu não ir. E o povo de Deus aceitou o convite das mulheres pagãs e foi todo mundo participar da festa ao deus Baal. Diz Números 21, 1-3: Quando os israelitas estavam acampados em Sitim, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal Peor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. Tudo errado. Embora soubessem que não podiam ter relações com as mulheres moabitas, que eram pagãs, muito menos ir adorar a um deus pagão, participar de uma festa pagã, onde havia imoralidade sexual, eles foram. Isso tudo aconteceu por uma armadilha que Balaão
aquele vidente, aquele profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo e não conseguiu e não ganhou o dinheiro, uma armadilha que ele armou com Balaque para que o povo de Deus se prostituísse, como diz Números 31:16. Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus o Senhor, adorando o Deus Baal-peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. E Apocalipse 2,14 diz, Jesus diz: mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Você já sabe que isso não iria acabar bem. O que começa errado, termina errado. O resultado dessa adoração pagã e dessa imoralidade que o povo de Deus praticou foi que naquele momento quase 24.000 pessoas do povo de Deus morreram de uma epidemia. Estimado irmão e irmã, convites nos são dados várias vezes na vida, mas nós não podemos esquecer que somos filhos e filhas de Deus e que há coisas e lugares que não podemos fazer e nem ir, simplesmente porque não são próprios para o filho ou a filha de Deus. Lá há pecado. E nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, diz o apóstolo Paulo. Quando formos tentados a irmos ou fazermos pecados contra a vontade de Deus, lembremos do que aconteceu na história do povo de Deus do Antigo Testamento e não consintamos com o erro, com a maldade, com o pecado. Não participemos das coisas erradas que o mundo nos oferece. Não caiamos nas armadilhas do diabo, achando que porque eu fui salvo, tudo posso fazer de certo e errado. Porque as consequências vêm e podem ser destruidoras. Não devemos, estimado irmão e irmã, não devemos brincar com Deus e nem tirar Deus do sério. Por outro lado, Jesus Cristo também nos faz um convite, e esse é para ser aceito com toda certeza. Ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo para que nós tenhamos a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação, e nos alegremos nele, na sua palavra, na oração e na igreja. O convite que você sempre deve aceitar com certeza e com alegria é para adorar a Deus na igreja, é para ler a Bíblia diariamente em casa, é orar todos os dias, participar das atividades de evangelização da igreja. Quando for convidado para estar na presença de Deus, diga com alegria, como o rei Davi disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, tantas vezes somos convidados a fazer o erro, o pecado em nossas vidas. Lamentamos que muitas vezes nós aceitamos o convite e pecamos. Perdoa todos os nossos pecados por amor de Jesus Cristo. Também, ó Deus, nos faça ouvir o Teu convite de estar na Tua presença, na leitura da palavra, na oração diária, na igreja, na missão de levar a Tua palavra aos outros. Que nós aceitemos com alegria o Teu convite para que nós tenhamos a Ti em nossas vidas. Aceitemos o Teu convite de vivermos como cristãos neste mundo. Que nós possamos, através do nosso modo de viver, mostrar a este mundo como é bom ser cristão, como é bom ter a Ti junto de nós.
Por isso, ó Deus, abençoe este dia, esteja conosco, dá-nos sabedoria para sabermos escolher o certo e o errado nesta vida. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.